O olhar dela tem um olhar afetivo, né? O olhar dela se dedica ao cotidiano, o olhar dela se dedica ao mundo doméstico. E nesse mundo doméstico, né, e nesse cotidiano, ela não procura aquilo que é a exceção. Ela simplesmente fotografa a vida, né? A vida no seu fluxo. Stefania Abril, Desobediência pelo Afeto, é uma exposição que está trazendo de novo ao circuito cultural e da fotografia a Stefania Abril. É uma polonesa que veio para o Brasil em 1950, depois de ter passado pela guerra na própria Polônia, ocupada pelo nazismo. Ela sobreviveu. Ela era judia, de família judaica, com uma identidade falsa. E ela chegou ao Brasil já tendo se formado em Química, na Bélgica, atua aqui nessa área, e só em 69 ela se encontra com a fotografia, né, mais profissionalmente. Ela faz um curso e começa a atuar nessa área como fotógrafa, com exposições, e depois ela também tem uma atuação na crítica de fotografia na imprensa diária, na imprensa especializada também, e tem uma atuação forte como articuladora cultural, como militante pelo campo da fotografia e como organizadora de eventos também. São 11 mil negativos que ela deixou, que estão na acervo do MS, são inúmeros documentos, cartas, postais, cópias de época que ela fez. Então a gente estudou, observou esse material todo e começou a identificar algumas linhas, algumas coisas que juntavam, uniam alguns conjuntos dessas imagens. As imagens que ela fez sobre cidades, né? Cidades que ela morou, como São Paulo, ou cidades que ela visitou, e os retratos. A gente descobriu uma Stefania, uma grande retratista. Não exatamente o retratismo clássico, né? mas uma Stefania muito interessada em construir pontes com as pessoas. E ela usava muito a câmera, ela dizia isso, que a câmera para ela era um instrumento para criar pontes, para criar encontros com pessoas. Então, tem muitas pessoas aqui na exposição e tem muita cidade, e assim também as pessoas nessa cidade, habitando essa cidade. A Stefania não é uma fotojornalista, ela ela por opção não é uma fotojornalista, ela não é uma fotógrafa de publicidade, ela não é uma fotógrafa que escolhe a fotografia como uma profissão nesse sentido tradicional, mas ao mesmo tempo ela não é uma fotógrafa amadora, ou seja, essas categorias em que se encaixava a fotografia, né? Ela não é, né, nenhuma delas. E eu acho que daí a dificuldade também que o próprio meio, né, fotográfico e meio cultural teve em absorver o trabalho de Stefania. Desobediência pelo Afeto foi o título que a gente deu à exposição, pensando muito que a desobediência foi uma praxe, foi uma forma de atuação de Stefania, não somente como fotógrafa, mas um pouco ao longo de sua vida, né? A primeira desobediência que a gente encontra foi quando ela sobrevive ao Holocausto dentro de Varsóvia, né? E eu acho que a partir desse momento ela também percebe que as leis vigentes nem sempre são necessariamente as melhores, as mais lógicas, as mais humanas. Então ela desobedece, digamos, esses cânones, muitas vezes até do bom enquadramento, do que seria considerado bom enquadramento, em prol de uma fotografia que se faz no fluxo, né? Que se faz na vida, né? A fotografia para ela é a própria vida. Então a exposição tem alguns núcleos. O principal núcleo é esse que são as fotografias que a gente ampliou a partir dos negativos. Compreende tanto essas imagens urbanas quanto esse aspecto dos retratos, né, e da vida das pessoas nas cidades. Depois a gente tem uma sessão com cópias de época da Stefania que ela fez, mostrando como ela organizava o trabalho em séries. Então tem algumas séries como As Mãos, Poetas de Estrada e outras que ela organizou. A gente também tem duas sessões mostrando a atuação dela como crítica e como curadora, e aí com vídeos, com materiais de vitrine, documentos ampliados e originais. E também um grande vídeo mostrando o trabalho no arquivo da Stefania dentro do MS. Então, de todas as pessoas dos núcleos de conservação, gestão de acervos, da fotografia, que trabalharam do digital, que trabalharam para que essa exposição acontecesse. Então é quase um bastidor que a gente traz para dentro da sala de exposição e termina ela com uma alentada narrativa biográfica, recolocando, né, a obra, a vida e a atuação dessa mulher, dessa fotógrafa tão impressionante. Para Stefania, a fotografia não é apenas uma superfície bidimensional,
Para ela, a fotografia ela tem várias camadas, né? Ela tem diversas profundidades. E a fotografia dela, numa primeira olhada, para quem olha rápido, pode parecer muito simples. É uma fotografia simples, né? Então, você olha e passa direto. Mas para ela, o pior que poderia acontecer é que o olho deslize pela superfície, sem justamente se dar o tempo de olhar essas diversas camadas, né? E ir trazendo a densidade que essas fotografias têm. Então, a gente convida vocês também a se dar esse tempo, não deixar o olhar de vocês deslizar pela superfície da fotografia e desvendar essas imagens, né? Que vão trazer surpresas com certeza para vocês.